Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas, agora com a série Minha Vida. Você é bem-vindo a mais um Conexão Getsemane. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós temos o privilégio de receber, a honra de receber a pastora Sandra Nascimento, mais de 38 anos de ministério, uma verdadeira profeta e autora do livro Descubra o Poder de uma Determinação. Esse livro aqui maravilhoso. Seja bem-vinda, pastora. Tudo bem? Tudo bem. Pastora, fala pra gente, pro público que está em casa, quem é a pastora Sandra? Pastora Sandra é uma mulher que veio de uma família muito humilde, simples, e na minha caminhada, com meus 12 anos, eu conheci o Senhor Jesus, e aí mudou a minha vida. A senhora trabalha no ministério 24 horas, né? Sim, estou à hoje disposição. A senhora não trabalha mais no mercado secular? Não, nunca trabalhei. Nunca trabalhou, nunca. né? Sempre foi obreira da obra. Sempre fazendo a obra de Deus. O marido da senhora também trabalha no ministério? Não. Ou ele trabalhava no secular? Sempre me ajudou, me acompanhou, porém a profissão dele é outra coisa, ele é profissional de carreteiro. Ah, ele é carreteiro. Mas hoje já é aposentado. Aposentado e ajuda a senhora. É Sim, hoje um vem apoiador comigo. desse ministério. Sim, apoia. A senhora já até começou a contar com o pessoal de casa que a senhora se converteu aos 12 anos. Sim. Mas desde os 5 anos de idade que a senhora conheceu Jesus, porque a senhora é filha de... Meus pais converteram, né? Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Fizeram uma evangelização à Igreja de Cristo, que é uma igreja americana. Sim. E pastor Roberto visitava as pessoas e ficou sabendo da nossa família. E visitou a gente. Foi um verdadeiro pai para a gente. Isso foi aqui em Belo Horizonte? Foi. Nós morávamos na Cabana. No bairro Cabana? Sim. Ali na Gabeleira, a igreja. E aí ele foi e evangelizou seus pais? Evangelizou, conheceu meus pais. E meu pai aceitou Jesus naquela fraqueza, fragilidade toda. A minha mãe e meus irmãos, eu e mais 3 que tinha na época. É isso que eu ia começar a perguntar para a senhora. Porque às vezes, meus irmãos, as pessoas falam assim, eu me converti, foi tudo bem. Não, tem um processo de amadurecimento. Isso aconteceu com os pais da senhora. Sim. Né? Porque eles converteram e continuam o problema. Sim. Tem até um envolvimento com álcool, não tem Sim. isso? Como que é? Conta um pouquinho disso pra gente. Porque, na verdade, a salvação, ela continua. Ela é um processo. É um processo. Você aceitou Jesus hoje, não resolveu tudo. É um processo. Então, é um processo de perseverança, né? Então, dos 5 aos 12 anos... Ele tinha problema, todos os problemas. É. E eu comecei a trabalhar numa fábrica de tecido, Santa Elizabeth, e ali eu conheci uma pessoa que me convidou para ir participar de uma reunião tarde da bênção. Isso com quantos anos? Com 12 anos. Com 12 anos. Que eu já estava na fábrica. Um adolescente. Naquela época poderia trabalhar. O que mudou hoje no mercado, né? Hoje não pode trabalhar, abaixo de 18 anos não pode trabalhar. Não. Pode fazer qualquer coisa, menos trabalhar. E naquela época a gente podia. E foi onde começou a mudar a nossa história, que era uma miséria total. E o pastor, todas as vezes que eu chegava, ele só pregava a mesma mensagem, que está no meu livro. Aonde Jesus está, o mal tem que sair. E eu entendi aquela palavra, entrou dentro de mim. E eu chegava na minha casa, um quarto para 7 pessoas dormir, eu conto isso no meu livro, e meu pai doente, minha mãe sem saber o que fazer, e não tinha o que comer. Talvez para você, né, para a pessoa que está me ouvindo, isso não é problema, falta de dinheiro, tem dinheiro. Mas para nós não tínhamos nada, era uma miséria. E a minha mãe, sem saber o que fazer, ela só sabia dizer, Deus proverá. E Deus provia mesmo. Era uma mulher de oração. Era uma mulher de oração. Ela acreditava. A oração é a base de tudo, né, pastor? E ela falava hoje, não tinha nada, mas amanhã você podia esperar. E aí, pastor Roberto, que era um anjo de Deus, né, na verdade, foi na nossa vida. Exercia realmente a função de pastor. Exercia realmente essa função, essa honra, né, que hoje, de ser chamado de pastor. Sim, estamos precisando muito disso, né? E ele chegava, ali, quando ele trazia, ele e a esposa dele, Dona Helena,
Lembrei-me de José e Maria, que meu pai chama José e minha mãe Maria, e das crianças, e vim trazer alguma coisa. Isso, quando eu falo, eu me emociono, porque Deus não deixava faltar. Deus supria na hora certa. E aí as coisas foram acontecendo. Com meus 12 anos, eu conheci a igreja quadrangular, pastor Antônio de Oliveira, que eu falo no meu livro, e ele só contava a minha história. Aonde Jesus está, a miséria tem que sair. E foi aonde eu descobri determinação. Eu não tinha pastores que nós temos hoje com excelência, doutores e mestres, eu não tinha televisão, eu não tinha rádio, eu não tinha nada na minha casa. Era um quarto para 7 pessoas. E ali a miséria. E eu falei, mas o pastor disse que onde Jesus está, a miséria tem que sair, o mal tem que sair, a doença tem que sair, então Jesus está em mim. E este é o segredo do século, Deus em mim. Porque a Bíblia diz, Jesus falou, que aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda. Então é nós que vamos fazer a obra, é nós que temos que determinar na nossa vida o que queremos. Eu estava gravando com o pastor David Keelan e nós levantamos justamente essa questão. Porque hoje, nos dias atuais, muitas pessoas leem o que está acontecendo, o que aconteceu na Bíblia, o que Jesus fez, o que os profetas fizeram, e fala assim, isso existiu, mas será que existe? A gente vê líder com essa visão. Ah, tá, isso existiu. Meu Deus. Mas será que existe? Né? Até fala com as pessoas, mas no fundo do coração dele mesmo não acredita que existe. Né? Então aí começa a perder aquela verdadeira, até uma propaganda da música, né? Essência da adoração. Sim. Né? A determinação que a senhora tem falado, começa a perder. Né? Porque a pessoa fala assim, não, isso acontece lá, ou acontece com o outro, mas o Deus que age lá, será que ele está em mim para agir com aquela essência do verdadeiro poder? Esse é o segredo do Espírito Santo. Muito legal. Segredo do século, aonde eu quero chegar, aonde Deus me levar, eu vou falar sobre isso. Porque muitos não estão na igreja 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos e não descobriram que é você que vai fazer a obra, é o pastor que vai fazer a obra, é o pastor que vai libertar vidas, é o pastor que vai abençoar as pessoas. Não é simplesmente um título qualquer ser pastor, né, pastor? Não. Não é simplesmente ser um título qualquer. Porque as pessoas estão confundindo. O PR antes do nome é apenas um título. Não, é uma unção. Isso. Quando a pessoa recebe a oportunidade de ser chamado de pastor, é uma honra. Sim. Né? É o que a senhora acabou de falar. O Walt Disney falava muito. Parem de falar e façam. Se você quer que os seus sonhos aconteçam, pare de falar e faça. Já é mais ou menos, não é mais ou menos não, na verdade é isso que a senhora acabou de falar. É você como pastora que tem que fazer, sou eu como pastor que tem que fazer. Sim. Não adianta ficar esperando acontecer, né? Vai acontecer através da nossa fé. E aí eu chegava na minha casa, as latas vazias, não tinha nada o que comer. Sim. Eu comecei a falar com latas vazias. Falei, mas Jesus falou com a árvore, eles falaram com as pedras, então eu posso falar. Isso já era com 18 anos? Com 12 anos. Com 12 anos ainda. Latas, a partir de hoje, vai haver alimento dentro de vocês. E aí a vida começou a mudar. Eu comecei a receber o meu salário, meu pai não tinha salário, minha mãe nada tinha, vivia de favores. José dentro de casa, sim, provedor. José, o pastor pregou sobre José domingo, eu me derreti, porque é a minha vida. E Deus, ele faz de você um José dentro de casa a partir do momento que você realmente determina que as coisas que Deus fala na Bíblia são as coisas que serão vividas em sua família. Sim, que coisa. Está muito gostosa a conversa, muito edificante, espero que esteja te abençoando e nós vamos voltar daqui a pouco com mais um bloco do Conexão Getsemane. Se você perdeu o comecinho, é só assistir no YouTube e também no site da igreja. Até o nosso próximo bloco. Olá, você é bem-vindo a mais um bloco de nosso programa. Esse programa que hoje está na série Minha Vida, falando uma história maravilhosa de uma vida, de uma profeta, de uma pastora que não tem medo de falar a verdade.
Pastora Sandra, se você perdeu, pode dar uma olhadinha aí no YouTube ou então no site da igreja. Pastora Sandra, no bloco anterior a gente terminou com a história de falando com as latas, né? E aí, a pessoa que está em casa, você que está escutando aí e assistindo, você pode ter certeza. Se você determinar, você pode falar. Isso é o ato de fé. Até né? As latas ouvem. Exatamente. E aí determinou, porque às vezes a pessoa não determina a cura, Sim. Não determina a fuga da miséria, Sim. Não determina a conversão de um familiar, né? De um pai, de um Sim. esposo, de uma esposa, né? E como é que foi esse processo de determinação? Aí começou, falou com as latas. A vida começou a mudar, as coisas começaram a acontecer, eu já recebia meu salário e, por sinal, muito bem, e dava para encher as latas e comprar as coisas, as verduras, até fruta, e as coisas foram andando, foram acontecendo. E ainda comprava muita roupa, porque sempre gostei de me andar muito bem vestida. Eu gosto de me vestir assim, né? Cada pessoa é parabéns, você se veste muito bem. E isso foi nos meus 15 anos. Conheci meu esposo com 15 anos de idade e já vestindo bem, né? Já trabalhando, já profissionalmente realizada, e trabalhava numa fábrica de fiação, né? Me pagavam muito bem, e assim foi. 15 para os 18 anos, eu me casei. E, nesse meio tempo, meu pai tinha problemas de loucura. Ele era louco, vivia internado nos hospitais. Galba Veloso, André Luiz, está tudo no meu livro, essa história. E Deus foi transformando a vida do meu pai. E eu falava para ele, Jesus Cristo te cura. Porque nós precisamos respeitar o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, Isaías 53, verdadeiramente ele levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Então, isso é fato, é verdade. Temos saúde, gozamos de paz e de alegria. Temos problemas, sim, mas nós somos solucionadores de problemas. Resolvemos o problema. E meu pai foi liberto da loucura. É impressionante, a senhora usou essa frase aí agora, somos solucionadores de problemas. Por quê? Porque hoje você se converteu, não vou ter problema mais. Jesus veio para tirar todos os meus problemas. E às vezes uma pessoa chega perto de você, meu irmão, e te pede uma ajuda. Estou precisando disso, de uma visita. Não é mais prioridade. Não é esse evangelho que nós queremos, né, pastora? Não é esse evangelho que você tem que ter. Você tem que ter o evangelho de Cristo, aquele que vai atrás de solucionar o problema do próximo. Sim. Se dá pelo próximo, né? Sim. E aí ele pastor Roberto, que foi o pastor do meu pai, o primeiro pastor, fazia isso com excelência. Com excelência. E ele teve esse problema e ele começou a ter ausência de razão e realmente a loucura tomou conta. Sim, total. Loucura total. E aí Deus te falou, vou determinar. O dia que ele aceitou Jesus, ele falou, não volto mais nesses hospitais, mas ele continuou tendo algumas coisas. Com 18 anos de idade, no dia do meu casamento, e aí que a obra foi feita completamente. Porque ele bebia. E ele bebeu todas. Eu falei, só pode beber todas, eu disse para o meu pai, porque ele não podia me levar na igreja, de tão bêbado. E aí que entra a determinação. Eu disse para o meu pai, só pode beber todas hoje, porque a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, o senhor nunca mais vai beber um gole. A senhora determinou. Eu determinei para ele. E foi só isso. Eu não fiquei de joelho, chorando, clamando, pedindo, Jesus, tira a cachaça do meu pai. Não ficou aquela... Não fiquei rodando, eu não fiquei pulando, eu não pulando, fiquei sapateando. Sapatinho, aquela... Eu não fiquei nada fazendo contra, nada irmãos. disso. Nós não estamos falando que isso não é de Deus. Não estamos falando que isso não é de Deus. Nada mas contra. foi uma coisa suave, porque real o povo, e viva. Muitas das vezes, tem aprendido errado. Você não tem que ficar chorando, clamando a Deus. É você que vai fazer a obra em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o segredo do século. É Deus em mim. É o Espírito Santo de Deus em mim. E se o Espírito Santo de Deus está em mim, a Bíblia diz que Deus, se ele não tiver, ele vai criar para você. Amém. Ele faz o que não existe, né? O que não existe. E o segredo está aí. Por quê? Porque é Cristo em mim. Né? É Deus em mim. Apóstolo Paulo diz, não mais vivo eu. Tem um trabalho para chegar a isso. Isso tem trabalho. Tem que ter um joelho no chão. É uma vida de renúncia, minha vida inteira foi uma vida de renúncia, desde que eu aceitei Jesus. É uma vida de busca a Deus, de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Aproveitando esse
esse assunto que está tão sério com relação a isso, porque nós não estamos aqui falando num programa só para pastores, só para líderes, também para os cristãos em geral. Enfim, a senhora é conhecida como disciplinadora de pastores, né? Ela nem gosta que fala muito, mas teve o tira pastor. Mas não foi um dom que o Senhor Jesus te deu para que a senhora utilizasse para disciplinar coisas que realmente estavam erradas, que muitas vezes acontece debaixo dos panos. Por que veio esse título? Por que começaram a conhecer? Rigorosa? Santa demais? Não. O que significa isso? Eu tenho cara de santas demais. Tem os erros também, mas tem preço que foi pago. Problemas todos nós temos. Exatamente. Somos solucionadores de problemas. Porém, voltando a lá, santidade ao Senhor não se negocia. Não se negocia. As pessoas estão misturando liberdade com libertinagem. O pastor te confia um ministério para você cuidar das vidas, você tratar das pessoas e muitas das vezes são bem remunerados e não leva aquilo a sério. Não cuida das pessoas, não trata como deveria tratar, não visita, não ama as pessoas, não, para te falar a verdade, não liberta as pessoas. Só o glamour. Só o glamour e o oba-oba. O oba-oba. Deus não está querendo o oba-oba. Deus está querendo pessoas, homens e mulheres, que verdadeiramente fazem aquilo que Ele mandou. Porque o Evangelho é o quê? O Evangelho ser cristão é o quê? É ser parecido com Cristo. É o que Paulo corria atrás, né? Sim. E a cada vez que ele aproximava mais, tão humilde, falava que ele estava mais distante, Sim. né? E voltando lá, meu pai foi liberto da cachaça e da loucura, 40 anos já se passaram, nunca mais teve nenhuma problema. Gota de álcool. E assim eu tenho abençoado vidas, pessoas que têm passado por mim, pelo meu ministério, que não coube no livro, tem mais para pôr, para colocar. E Deus tem me abençoado assim. Está muito forte toda a palavra que foi falada aqui até agora. Determinação. A determinação de fé. Continue aí até o próximo bloco. Você vai ouvir agora uma música linda, vai ser abençoado. E comece a determinar com Deus, a sua vitória vai vir. Mesmo sem tocar, como o vento soprando em mim, a fé no invisível vai me ajudar. Eu creio em Deus e eu digo não posso ver, mas eu posso sentir sua presença. Onde Ele está aqui, Deus está vivo dentro do meu coração. Eu falo com Ele em oração. Ele me ouve e Ele responde. É como um leão rugindo em mim. A sua voz eu posso ouvir. Bem-aventurado é aquele que não viu com os olhos, mas creu em mim. Eu sou o que sou e posso mostrar. Então abra a porta e diga não posso ver, mas eu posso sentir sua presença. Onde Ele está aqui, Deus está vivo dentro do meu coração. Deus está vivo, eu falo com Ele em oração. Ele me ouve, Ele responde. É como um leão rugindo em mim. A sua voz eu posso ouvir. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir. Você é bem-vindo a mais um bloco
E o programa está tão gostoso que dá vontade de ficar 1 hora conversando com você aí em casa e recebendo essa unção dessa profeta de Deus, pastora Sandra, que escreveu esse livro maravilhoso, que contou testemunhos sobre determinação. Pastora, no bloco anterior você começou a falar de algumas determinações de cura. A determinação de cura sobre aquela mulher do câncer no rosto, como é que foi? É uma menina, ela era uma adolescente. Chegou a comer o rosto dela, comeu né? os ossos do rosto. E aí a senhora cega decidiu, de uma vista. Vamos determinar. Como é que foi? Sim, foi uma peleja, né? Que todo mundo achava que ia morrer. Todos diziam que ia morrer. A mãe sofrendo, o pai também. E eu fui fazer uma visita lá. Aí chegou na sala, eu falei, o pastor que foi comigo e os outros falaram, vocês ficam todos aqui. Eu fiz igual Jesus. Vocês ficam aqui que eu vou sozinho. E entrei com a mãe da menina. Autoridade espiritual, né? Sim, falei, olha, a senhora quer que ela vive ou que ela morre? Eu quero a minha filha de volta. Falei, pois ela vai viver em nome do Senhor Jesus. Quando foi na segunda-feira internar, ela correndo. Falei, pronto, agora morre. Eu falei, meu Deus. Tem misericórdia. É muita responsabilidade. E a doutora fez todos os exames e voltou e falou, olha, não sei o que aconteceu, isso está no livro. Mas o osso foi restituído. Glória e ela voltou a ver. Ela enxerga. Esperança, meu irmão. Há esperança. Ela enxerga. Então... coisas inexplicáveis, né? Inexplicáveis. Tem uma cura da sua irmã também. Sim. Como que foi a cura da sua irmã? A minha irmã foi detectada uma infecção generalizada, é morte na serra. Internou correndo. E eu cheguei lá ao meio-dia do dia que ela internou para visitá-la e o doutor falou, ó, já está morta, não tem jeito. Já parou o coração, os rins, fígado, tudo parou. Já deu 3 paradas cardíacas, vamos fazer o que pode, mas não tem jeito. Só esperar a morte. Sim, pode preparar para o pior. E eu com a minha maleta indo para o culto, fazer a reunião de 3 horas, eu disse para o doutor, olha, doutor, anota na sua prancheta, a partir de agora vai funcionar tudo. Isto é uma determinação. Vai funcionar tudo e ela não vai morrer. Porque eu digo em nome do Senhor Jesus, não vai morrer. E a palavra final é do Senhor. É a minha palavra. A Bíblia diz vários lugares. O Josué falou, o sol detenha. E foi segundo a palavra dele. Elias fez proeza, segundo a palavra dele. E assim somos nós. É o segredo do século. É Deus em mim para resolver a situação. É trazer a verdade bíblica para a atualidade. É o verdadeiro evangelho. O evangelho é isso, é a verdade que nos liberta. E passou 18 dias, vai, não vai, e as enfermeiras falavam, essa foi no inferno e está voltando. Eu no céu, não sei aonde, mas ela voltou. Pois ela vai viver. E ela viveu. Está lá bem, tranquila, normal, com saúde em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, é conversa que a gente pode ficar aqui 1, 2, 3 horas. O mundo inteiro. Né? Exatamente, porque tudo que nos traz edificação, traz a presença do Espírito, nos edifica, faz com que nós comecemos a mudar a concepção de visão. Né? E é isso que esse programa tenta trazer para você, uma mudança de visão. De repente você está desanimado, né? E ouve uma palavra dessa de determinação, lê um livro desse, não deixa de ler esse livro, não. Esse livro está disponível em todas as livrarias, aqui na Getsemane, no site da igreja tem. Sim, tem. Tem na editora da igreja Getsemane, tem nas tem em outras... Ainda não, porque eu vou lançar ele agora dia 10, né? Vou fazer o lançamento, mas pretendo que, eu acredito que vai estar assim. Não deixe de observar, descubra o poder de uma determinação, Sandra Nascimento. Livro ótimo, eu recomendo. Meus irmãos, como sempre, no final do nosso programa, logo depois você vai ouvir uma música, nós temos uma palavra de Deus, pastora. Amém. E essa palavra ela é para alcançar almas que estão em casa agora assistindo, nos acompanhando e ansiosas de ouvir Deus falando. Durante todo o programa, os 3 blocos, nós ouvimos o poder de Deus falando, presente nesse programa. Amém. E eu espero que agora você reconheça quem é o Deus que você serve, que muitas vezes ele ficou no passado, ele ficou no próximo, né? Muitas famílias estão sofrendo com problema de drogas, né? Viciadas em alguma coisa, doença, morrendo antes da hora, digo isso porque eu posso falar.
Muitos morrem antes da hora porque não conhecem o poder de Deus, o poder de uma determinação que o Senhor Jesus nos deu isso. Ele disse, ide e coloca as mãos sobre os enfermos. É o poder de Deus e eles serão curados. Isso é a palavra de Deus. Eu falo sempre isso aqui na igreja. Falo, pastor Jorge, eu acredito no levantar de mãos. Né? Eu acredito no toque ungido. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Amém? A palavra de hoje ela está em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Você pode me acompanhar aí? A partir do versículo 27. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes em verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, é nesse Deus que eu creio. É no Deus que não fica devendo nada para ninguém, né, pastor? É verdade. Ele não fica devendo nada para ninguém. Dele cumpre. A sua palavra, ele é o mesmo Deus que fez nascer o Salvador dessa humanidade de uma virgem. Ele é o mesmo Deus que fez abrir o Mar Vermelho e o povo de Israel passar com os pés secos. Ele é o mesmo Deus que fez um casal de idosos ter um filho. É verdade. Mesmo após mais de 90 anos. É o mesmo Deus que hoje, através de uma determinação de fé, pode trazer a cura para a sua doença, a libertação da loucura, a libertação de uma dívida, a libertação de um parente que está distante, a volta do amor familiar. Continue aí. Agora você vai ouvir uma música maravilhosa no final do nosso bloco. E, novamente, né, pastora? Eu sou Getsemane. E você? Eu também sou Getsemane. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo programa.